dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Algébrica. O título da nossa aula hoje é Revelações Bombásticas do Feixe de Estrutura do Espectro Primo. Na última aula a gente construiu o feixe no espectro primo de um anel. Nós vimos que nós usamos as localizações por ideais primos para construir as seções dos feixes, os morfismos, restrições. Mostramos que aquilo era um feixe. E aí, eu prometi na última aula que nós iríamos conectar a construção que fizemos com as aulas anteriores em que nós estudamos de perto como que funcionavam as localizações entre diferentes elementos, entre diferentes localizações por elementos do anel que estavam selecionados, ou seja, eles tinham uma relação entre eles por aquela quase ordem que nós definimos no anel R. E hoje a gente vai conhecer de perto como funciona esse feixe. Nós definimos, mostramos que ele é um feixe na última aula, e nós gostaríamos de saber, por exemplo, qual é o estoque desse feixe num ponto, se a gente consegue encontrar alguma estrutura bem conhecida para descrever quem é esse estoque. Nós gostaríamos de saber, por exemplo, quem é a seção global desse feixe, quem são as seções por abertos básicos, são informações bem interessantes de se obter de um feixe, se for possível. E nós vamos ver na aula de hoje que sim, é possível. Provavelmente o roteiro que a gente vai seguir nós vamos conhecer quem são as seções dos feixes em abertos básicos, depois a gente vai usar isso para mostrar que a seção global do feixe do espectro primo é um cara bem conhecido, que depende desse anel, eu não vou estragar a surpresa agora. E também nós vamos ver depois que o estoque também é um cara bem conhecido. Se você pegar o ideal primo e olhar para o estoque do feixe que construímos na última aula nesse ideal primo, isso vai guardar alguma relação com o anel R e esse ideal primo, que eu também não vou falar o que é para não estragar a surpresa, tá? E depois vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos ver, por exemplo, que os morfismos restrições entre abertos básicos têm relação com aquele morfismo que conecta diferentes localizações por dois elementos diferentes do anel, enfim, possivelmente diferentes, E vamos mostrar alguns fatos bem interessantes, eu espero que vocês se divirtam, tá bom? Então nós vamos começar mostrando, tentando encontrar uma maneira de descrever. Então para nós aqui, em toda a aula, só para fixar as notações aqui, de novo. Para nós aqui R é um anel sempre. Um anel comutativo com unidade, e o espectro de R é o espectro primo do anel, tá? Então, uma primeira proposição que nós vamos fazer hoje, nós vamos provar, é que para cada F em R, para cada F pertencente a R, a função, que eu vou chamar aqui de gama RF, vai ser uma anotação, deixa eu só ver se está de acordo, isso mesmo. É uma anotação que a gente vai usar durante toda a aula, tá? É a função que sai da localização de R por F e vem aqui, na seção do feixe no espectro, nesse aberto básico aqui. Então a gente vai conseguir criar um isomorfismo entre o RF, entre a localização do R por F e essa seção, tá? E como é que isso vai ser feito? A gente vai pegar um V aqui e vai fazer aqui, Lembra que isso aqui é um elemento de uma sequência, de um produto direto, onde os ideais primos percorrem esse aberto que está aqui dentro, que nesse caso é o aberto básico associado a esse F que está fixado aqui, tá? Então o elemento vai ser esse daqui, eu vou usar a função θFP, que é a função que sai da localização de RF e vai na localização de R pelo ideal primo P. Isso aqui está bem definido porque eu vou olhar para esses ideais primos aqui, Eu vou fazer o P variar nesses ideais primos, nesse conjunto de ideais primos dados pelos abertos básicos induzidos por F, tá? Pelo aberto básico induzido por F. Então, nesse contexto aqui, isso aqui está bem definido, porque uma vez que o P pertence a esse aberto básico, o F não pertence a P e, portanto, está bem definida a função da localização por elemento por F, indo na localização por P, que aqui só muda o ambiente da fração, certo? A estética da fração é a mesma, mas isso aqui muda
só o ambiente da fração. E aí, quando o f não pertence a p, a gente tem essa função aqui bem definida, essa função θ. Lembra? É a função que sai da localização por f e vai na localização por p. A única coisa que eu preciso para que isso aqui esteja bem definida é que o f não esteja em p, certo? Ele pega uma fração qualquer aqui, dessa localização, e leva na fração correspondente aqui na localização por p. Aí a gente coloca esse p aqui do lado de fora, já expliquei para vocês, só para diferenciar essa fração que vive nesse ambiente. E aqui eu estou olhando para essa fração no ambiente dado pela localização de R em P, tá bom? Então, a gente vai mostrar que isso aqui é um isomorfismo de anéis, tá? Bem bonito. Então, isso aqui a gente vai mostrar que é um isomorfismo de anéis. Tá bom? E aí isso aqui vai ser chamado isomorfismo de anéis canônicos entre essa localização de R por F e esse aberto básico, tá bom? Então, um corolário disso é que a seção de um aberto básico é isomorfa à localização do anel R em questão por esse elemento que eu estou usando para definir o aberto básico, certo? Um enunciado alternativo para esse teorema, para essa proposição, é essa imagem que vai aparecer aí agora. Where are you? We need some help from you now. Gostou? Pois é. Se você não gostou, pode voltar para essa maneira de descrever mesmo, tá? Brincadeiras à parte, a gente vai mostrar esse resultado então. Então, vou apagar aqui. Só para a gente entender o que esse isomorfismo está fazendo, antes de começar a demonstrar, isso aqui até ajuda a entender, por exemplo, por que essa função está bem definida, né? Por que quando eu olho para essa sequência, isso está nessa seção. Lembra que a seção de um aberto pelo feixe no espectro primo tem uma certa, digamos que a condição é um pouquinho extensa, né? Mas basicamente o que nós vimos na última aula é que os elementos para estar na seção localmente precisam ser representados por uma mesma fração, certo? É basicamente isso que essa seção faz, né? Eu expliquei para vocês na última aula. Então, por exemplo, essa função aqui, a gente teria que ter o cuidado de mostrar que ela está bem definida, mas ela está, ó, porque olha só. Por que, por exemplo, deixa eu colocar uma corzinha diferente aqui. Depois que eu descobri giz colorido, eu fiquei viciado. Por que a função, por exemplo, γRF está bem definida? No sentido de que se eu pegar um elemento aqui, essa coisa que aparece aqui do lado está nessa seção mesmo. Bom, a explicação é essa daqui, ó. Uma ideia rápida, vocês podem escrever isso com mais detalhes depois, mas essa função ela faz basicamente isso daqui. A γRF, que sai daqui e vai aqui, ela basicamente, em termos de frações, ela está fazendo isso daqui, ó. Ela está pegando uma fração qualquer, aqui nessa localização, e está levando nessa sequência de termos aqui, ó. Essa fração, olhada em RP, e aí eu olho para todas essas frações com o ideal primo variando. Aí aqui por isso que é interessante a gente trabalhar com essa notação aqui, tá? Porque que eu estou variando os ideais primos. Então, eu tenho diferentes elementos em ambientes diferentes, só que é a mesma fração que representa esses caras, tá? E aí uma coisa interessante aqui, por que, por exemplo, esse cara aqui está nessa seção? Bom, para uma sequência de elementos desse tipo aqui pertencer a essa seção, nós vimos que localmente eles precisam ter o mesmo representante, ou uma mesma fração que representa eles, certo? Que descreve eles. Aqui eu já tenho isso de graça, tá? Uma vez que as imagens que eu tomo aqui já são provenientes de uma mesma fração, eu tenho uma só fração para todos os caras desse espectro aqui, tá? Eu nem precisaria. E outra coisa, aquele F-alfa, que você precisa, aquela coleção de F-alfas que você precisa para cobrir o aberto aqui, ó, você só precisa de um. Você pega F-alfa igual a F, só um alfa e o F-alfa igual a F. Pronto, você tem um aberto básico só que cobre ele mesmo, tá? E a partir disso, essa fração representa todo mundo, tá bom? Então é fácil você demonstrar que se você pegar, sei lá, um alfa só, pega um conjunto unitário F-alfa igual a F-alfa, aí você pega o S-alfa justamente como sendo essa fração aqui, ó, A sobre F-alfa
elevado a n, que é a mesma coisa que A sobre F elevado a n. Aí você vai conseguir mostrar que isso daqui, ó, do S barra alfa, é igual ao SP para todo P aqui no espectro do R F alfa, tá? Porque é o próprio F, tá? E você só vai precisar verificar isso para um alfa só. E aí isso aqui vale para todo P, porque isso aqui já está nessa imagem, tá bom? Então é muito fácil mostrar que isso aqui está nessa seção, tá bom? Porque ele já vem de graça com um representante, com um só representante para todo mundo, tá? E você só precisa de um alfa, né? De um índice, só de um elemento. Essa coleção F alfa, um alfa em A contido em R, você não precisa de grandes coisas, é só o F mesmo que você precisa para cobrir o próprio aberto básico, ele mesmo, tá bom? Então por isso que a função gama RF está bem definida. E mostrar que ela é um morfismo de anéis é bem fácil. Aí nesse caso é até interessante usar essa notação, porque aqui eu sei que em cada coordenada o θ FP é um morfismo de anéis, tá? Então aí é básico, é só você trabalhar no produto direto. Se eu tenho uma função que ela vai num produto direto, em que cada componente dela é um morfismo de anéis, então a função formada por essa sequência é ainda um morfismo de anéis, tá bom? Então isso daqui, ok? Tá? Ok? A explicação foi essa. E claramente, isso aqui, gama RF, é um morfismo de anéis, tá bem tranquilo. Porque se eu já sei que as funções componente da gama são morfismo de anéis. Nós já sabemos que θ FP é um morfismo de anéis. Então, se em cada coordenada ele vai preservar a soma e o produto, então em cada coordenada, então no todo ele vai preservar a soma e o produto. Aí vai levar a unidade da unidade também, porque a unidade desse anel aqui é você pegar a sequência formada pelas unidades em cada coordenada, tá? E se em cada coordenada ele leva a unidade na unidade, então a unidade daqui vai ser levada na unidade desse anelzão aqui, beleza? Então é bem fácil, vocês podem escrever isso se vocês quiserem, mostrar que são morfismos de anéis. Então a gente vai dedicar o nosso tempo a mostrar que isso daqui é injetiva, não vai ser tão complicado, e mostrar que é sobrejetiva, que vai ter uns truquezinhos, que a gente vai precisar até usar coisas que nós provamos naquelas 3 primeiras aulas, então hoje a gente vai precisar mesmo delas para mostrar que isso aqui é um isomorfismo de anéis, tá? Então a gente vai começar mostrando que isso daqui, ó, vamos mostrar que gama RF é injetiva, tá? E mostrar isso é mostrar que ela o núcleo dela é nulo, tá bom? Então a gente vai proceder dessa forma, tá? Então a gente vai pegar um V aqui que está no núcleo, ou seja, V, alguém que está no núcleo de gama RF. Nosso objetivo é mostrar que o V em si mesmo ele é nulo, tá bom? Então, o que a gente tem com isso? Bom, o V está nessa localização, né? Então podemos escrever V igual a 1A sobre F elevado a N, com o A em R e o N um número inteiro não negativo. Beleza? Com isso, o que nós vamos ganhar? Agora a gente tem que usar que isso está no núcleo, né? Então, sabendo que isso está no núcleo, a gente tem o seguinte, ó. Logo, a gente sabe que o zero desse cara aqui, ó, o zero desse anel, eu vou colocar um zerão assim, tá? Só para não carregar esse índice aqui, mas esse zero aqui, vou até colocar numa cor diferente. Esse zero verde aqui, ó, é o zero dessa seção, tá? Vou denotar por zero verde. Então zero, só para não carregar essa anotação aqui, o zero é igual ao gama RF de quem? Dessa fração, A sobre F elevado a N, que é o V. Isso aqui está me dizendo então que essa sequência aqui, ó, A sobre F elevado a N, vista em RP, por isso que eu estou colocando esse P aqui, e aí o P está variando nesse aberto básico. Certo? Essa é a definição dessa função. E isso é zero, então isso quer dizer que cada componente dessa
essa sequência é zero, certo? Então isso aqui acontece, ó, A sobre F elevado a N, a P, isso aqui é o 0 sobre 1 em P, que é o termo nulo na localização de R por P, isso para todo P nesse aberto básico. Certo? Bom, então vamos usar a definição de um cara ser zero aqui, né? Ou de igualdade, né? Então, isso aqui está me dizendo, então, assim, para cada P, no espectro do aberto básico associado ao F, tem que existir, então, um TP. Um TP que, bom, ele tem que ser um cara que está no conjunto de frações, né, na localização de R por P. Então, esse TP não pode estar em P, certo? Tal que, quando eu olho para TP multiplicado pelas produtos cruzados, pela diferença dos produtos cruzados, ó, A 1 vezes A menos Fn vezes 0, isso tem que ser o zero do anel R agora, tá? Tudo isso aqui agora mora em R, tá? Isso aqui para todo P, né? Para cada P. Então isso aqui a gente consegue descrever de maneira mais simplificada assim, ó, TPA é igual a 0, certo? E isso aqui para todo P no spec no aberto básico associado ao F, tá? O nosso objetivo é mostrar que o V é 0, certo? Nosso objetivo é mostrar que o V é igual a 0. Então, olha só, mostrar que o V é igual a 0, para mostrar isso a gente vai supor para o absurdo que ele não é. Então, deixa eu abrir um absurdinho aqui, ó. Então, suponha para o absurdo, e aí a gente vai usar um exercício que a gente provou lá atrás, e que a gente já usou esse resultado antes. Então, suponha para o absurdo que o V que eu quero mostrar que é 0 não seja 0, certo? Eu quero mostrar que ele é o 0 do anel origem aqui, né? Do anel domínio. Domínio não é um bom nome nesse contexto, né? Melhor anel origem aqui mesmo. No exercício que nós fizemos anteriormente, quando o V é diferente do 0, então nós vimos isso daqui, ó. Logo, vou colocar por um exercício, tá? Por um exercício. Segue que o F não pertence ao radical do anulador do numerador, certo? Nós vimos isso. Só que o radical desse anulador nós já vimos que o radical de qualquer ideal é a interseção de todos os ideais primos que estão no fechado bizarisco associado a esse ideal, certo? A interseção de todos os ideais primos. Então dizer que o F não está aqui é dizer que tem algum Q aqui que o F não pertence a ele. Tá? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar então. Nosso objetivo aqui é chegar numa contradição, certo? Se a gente chegar numa contradição, acabou. E aí eu vou mostrar que o V é igual a 0. Tá? Deixa eu apagar aqui então. Bom, então dizer que o F não está aqui, dizer que o F não está aqui, quer dizer então que existe um Q que está no anulador, que está no fechado bizarisco associado ao anulador daquele elemento A, que é o numerador de V, dentro da localização por F, tal que o F não pertence ao Q, certo? Então, quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo então que o anulador aqui está contido em Q, né? Assim. Aí, ó, o anulador de A está contido em Q, certo? Com certeza, pela definição do fechado bizarisco. Então, por um lado, olha só, quando eu digo que o F não pertence ao Q, eu tenho isso daqui, ó. Observe que o Q pertence, então, ao aberto básico associado a esse elemento F, certo? E eu sei que o elemento TQ, já que aqui eu consegui um elemento TP para cada P, tal que isso aqui acontece, eu vou trabalhar com o elemento TQ. Ó, isso aqui acontece. Então, como isso aqui acontece, então o elemento TQ, ele não pertence ao Q, certo? O elemento TQ
não pertence ao Q. Tá bom? Ou seja, TQ não pertence ao Q. Então guarda essa informação aqui. Por outro lado, eu consegui esses elementos TP, tal que TPA é zero para todo P no aberto básico associado ao F, em particular para esse Q, que está aqui, ó, certo? Então, por outro lado, TQ vezes A é zero. Aqui, ó, vale para todo P ali, em particular para esse Q. Tá? Agora, isso aqui, por definição, me diz que o TQ pertence ao anulador do elemento A. Essa é a definição desse ideal. Tá? E esse ideal está contido em Q. Eu consegui esse Q com essa propriedade. Agora, isso aqui está me dizendo que o TQ pertence ao Q. Então, eu tenho essa informação e essa informação aqui conflitando. Tá? Então, isso é uma contradição. E essa contradição nasceu dessa hipótese aqui, de supor que o V era diferente de zero. Então a conclusão é que o V é igual a zero. Esse V que eu peguei no núcleo da gama RF é o elemento neutro da localização de R por F. Tá bom, gente? Então isso aqui mostra que a gama RF é injetiva, tá? Porque eu peguei alguém qualquer no núcleo e mostrei que ele é zero, logo ela é injetiva, tá bom? Agora a gente vai trabalhar na sobrejetividade, que é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai conseguir fazer também, tá? Eu acho que eu vou apagar o enunciado todo agora, porque como a sobrejetividade vai dar um pouquinho mais de trabalho, eu vou precisar de mais quadros, tá bom? Então, só lembrando que falta aqui para nós mostrarmos é que essa função aqui é sobrejetiva, tá? Então, guarda bem na memória a estética dessa função. Se vocês, por acaso, esquecerem, eu posso deixar ela aqui anotada aqui em cima, só a função, tá bom? Vou apagar aqui, então eu vou deixar anotada só a função aqui em cima e aí a gente prova a sobrejetividade, certo? Então vamos mostrar agora que essa função é sobrejetiva, tá? Deixei aqui só a função e apaguei o resto para a gente ganhar um espacinho aqui. Então vamos mostrar que gama RF é sobrejetiva, tá? Então eu vou pegar um elemento arbitrário aqui no ponto domínio, ou seja, o pertencente a essa seção desse aberto básico. Tá bom? Meu objetivo é encontrar um V aqui no RF, tal que o gama RF de V dá U, tá? Esse é o meu objetivo. Bom, vamos começar descrevendo as condições que U satisfaz, tá? Se eu escrever U dessa forma, já que ele é isso aqui é um subanel do produto direto de todas as localizações RP com P variando nesse aberto básico, então eu consigo escrever U assim, ó. U é algo desse tipo aqui, ó. Um SP, uma sequência do tipo SP com P variando no espectro de R induzido pelo F, né, nesse aberto básico. Tá? E escrevendo dessa forma, como o U está nessa seção, então ele satisfaz aquele monte de coisa, né? Então nós vamos colocar aquele monte de coisas que o U satisfaz. Então existem primeira coisa, uma coleção de elementos F-alfa, com alfa variando um certo conjunto de índices A, contido em R. Tá? E existe uma sequência S barra alfa, com alfa variando em A, que está nesse produto direto das localizações de R por F-alfa. Ótimo, tais que, primeira coisa, esse aberto aqui, que está aqui dentro, é coberto pelos abertos básicos induzidos por essa coleção. Então, o spec, o aberto induzido por F, é a união desses abertos básicos aqui. Tá? E mais, toda vez que eu calcular o θ F-alfa de P do S barra alfa, isso me retorna o SP para todo P nesse aberto básico da cobertura e para todo alfa em A. Tá bom? Então a gente tem esses caras. E aí a gente vai começar a trabalhar em cima desses S barra alfa. Tá? Como cada um deles, aqui pela primeira vez a gente vai trabalhar eles
da maneira, usar a natureza deles de fato, né? Como cada um desses caras estão nessa localização, então para cada alfa em A, a gente consegue escrever isso daqui, ó. Para cada alfa em A, o S barra alfa está na localização de R por F alfa. Então ele pode ser escrito assim, ó. Podemos escrever S barra alfa tem um certo numerador que eu vou chamar de A alfa, certo? Isso depende desse índice, né? Sobre o F alfa elevado a um N alfa, tá? Então essa para cada alfa em A, a gente consegue escrever o S barra alfa dessa forma. Se quiser ser mais específico aqui, ó, com o A alfa em R, é um numerador, e o M alfa é um número inteiro não negativo. Tá? Só usei mesmo a definição ou o fato do S barra alfa pertencer à localização de R por F alfa. Tá? E a gente vai abrir nós vamos abrir uma afirmação agora muito importante, porque se nós conseguirmos provar que isso que nós vamos afirmar agora é verdade, eu vou usar uma proposição lá de trás que me ajuda, quando eu tenho uma cobertura de um aberto básico por abertos básicos, a encontrar uma certa colagem entre todos esses elementos aqui. Tá? Vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco o que eu estou querendo dizer. Mas essa afirmação é a seguinte, ó, vamos mostrar, isso aqui vai ser importante. Vamos mostrar que essa função aqui, ó, φ f alfa, f beta, ela está bem definida, porque f alfa é menor ou igual a f alfa, f beta, porque esse cara aqui está no ideal gerado por ele, por f alfa, em particular está no radical, no ideal gerado por ele. Isso aqui aplicado no S barra alfa é igual ao φ, a f beta, f alfa, f beta, S barra beta. Isso aqui vai valer para todos alfa e beta em A. Tá? Lembrando que se a gente mostrar isso, a gente vai poder usar uma proposição que vai dizer o seguinte, ó, vai existir então um S em RF, tal que o φf, f alfa de S, é igual a S barra alfa para todo alfa em A. Tá? Tem uma proposição que diz isso, né? Foi uma proposição que deu um trabalho danado para provar. Foi na terceira aula daquelas lá de localizando os materiais e tal. Certo? Se nós mostrarmos isso, a gente vai colher esse fruto, né? Daquele teorema que deu bastante trabalho para provar, da existência desse S que faz isso, tá? Mas esse S aqui, talvez eu vou chamar de V, eu não sei ainda, é ele que vai fazer o papel que eu quero que faça para que esse cara, a imagem dele, seja esse U que eu peguei arbitrariamente, tá bom? Então, para mostrar que essa função é sobrejetiva, esse resultado aqui vai ser fundamental, tá? Então, vamos lá. A gente tem que mostrar essa afirmação verde aí. Então, nós vamos concentrar os nossos esforços agora em demonstrar essa afirmação verde aqui, tá? Sabendo dessas coisas aqui, sabendo disso daqui também, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um outro giz aqui mais novinho. Então, a primeira coisa que nós vamos supor, então se eu pegar aqui dois alfas, alfa e beta arbitrário, sejam alfa e beta pertencentes a quaisquer, duas coisas podem ocorrer, tá? Duas coisas podem ocorrer. Pode acontecer do aberto básico. Vamos supor primeiro, suponha primeiro que esse aberto básico aqui, ó, F alfa, F beta seja vazio. Vamos supor que isso aqui aconteça, tá? Quando isso acontecer, a gente vai supor que isso aqui acontece e provar isso. Depois a gente supõe que é diferente de vazio e prova a mesma coisa, a gente vai dividir em casos dessa forma, tá? Quando isso aqui acontece, nós estamos dizendo então, logo, dizer que isso aqui é vazio é dizer que F alfa, F beta pertencem a todos os ideais primos do espectro, certo? Já que não tem nenhum ideal primo que não contém esse caso, então todos eles contêm esse elemento como esse elemento, né? Contém esse elemento como elemento conjunto. Então isso aqui está dizendo que esse cara aqui está na interseção de todos os ideais primos, que é o μ radical
desse ideal, desculpa, desse anel, que é o radical do ideal nulo, tá? Então isso aqui está dizendo que existe um L natural, tá o quê? Uma potência desse cara, F alfa, F beta, elevado a L dá zero. Tá bom? Agora, por que isso é importante? Porque, o que significa mostrar isso daqui? Seria bom a gente abrir essa conta aqui um pouquinho melhor. O que a gente tem estabelecido é até aqui, tá bom? Isso que eu vou escrever de rosa aqui, e rosa é um rascunho, tá? Então, eu quero mostrar que isso aqui é verdade, né? Agora, eu quero mostrar isso aqui então. Φf alfa, F beta. O S barra alfa é isso aqui. A alfa sobre F alfa elevado a N alfa. Isso aqui tem que ser igual, né? Nós vamos mostrar isso, queremos mostrar isso. F alfa, F beta, do A beta sobre o F beta elevado a M beta. Tá? Agora, o que essas funções fazem aqui? Ó? Essa função, isso aqui é igual somente se isso aqui for igual. Essa função aqui, lembra, ela faz o quê? Isso aqui vai ser o A alfa. Aí aqui eu vou ter o F beta, que é o que falta. Que é o que falta para o F alfa, F beta. Elevado a quem? Elevado a 1, certo? E elevado a esse M alfa aqui. Tá? Só para você revisar o que essa função faz aqui. Isso sobre F alfa, F beta, que é o produto dos dois agora, que é o G aqui, né? Elevado a quem? A esse M alfa, e vezes 1, porque é isso aqui elevado a 1, que é F alfa vezes F beta, certo? Então lembra que tem esses inteiros. Então isso aqui é essa parte, e aí tem que ser igual ao similar aqui, né? Que é o A beta, aí F alfa elevado a M beta, sobre o F alfa, F beta, M beta, tá? É isso que eu tenho que mostrar. Agora, mostrar que esses caras são iguais aqui, ó, tem que mostrar que eles são iguais aqui, ó, no R, F alfa, F beta. Eu tenho que mostrar que tem uma potência desse cara, certo? E quando eu multiplico essa potência vezes a diferença dos produtos cruzados, isso dá zero, tá? Mas aí, nesse caso, eu já tenho isso daqui sendo zero, ó. Tá bom? Então, olha só como é que vai ficar fácil aqui. Eu vou apagar aqui. Olha só o que vai acontecer, então. Ó, esse rosa é só um rascunho, tá? A gente não tem isso aqui, não. Só que, se eu quero provar isso, é equivalente a mostrar isso, tá? Então, o rosa aqui é um rascunho. Rascunho. Vou continuar no branquinho aqui, ó. Então, olha só o que acontece, ó. Como isso aqui acontece, como isso aqui é zero, logo, isso aqui é zero. O F alfa, F beta, elevado a L. Aí, qual é a diferença dos cruzados aqui? Vamos ver o que dá, ó. A alfa, F beta, elevado a M alfa, vezes F alfa, F beta, elevado a M beta. Aí eu vou colocar um menos aqui embaixo que não vai caber, né? Então isso aqui, menos, tá? Menos, agora é o outro produto, né? A beta, F alfa, elevado a M beta, vezes F alfa, F beta, elevado a M alfa. Então, isso daqui, ó, é zero. Não importa o que seja isso daqui, tá? Porque esse cara aqui já é zero. Eu consegui essa parte aqui é zero. Tá? E é isso que eu preciso para mostrar a igualdade desses dois caras nesse anel. Tá bom? Então, a conclusão aqui, como isso aqui é zero, então essa fração é igual a essa e, portanto, isso é igual a isso. Beleza? Então, nesse caso é fácil. Φ F alfa, F beta, do S barra alfa, só para a gente economizar a notação aqui, é igual ao Φ F beta, F alfa, F beta, do S barra beta. Beleza? Então isso aqui mostra a afirmação verde nesse caso, no caso em que
e esse espectro aqui é vazio, tá? Vamos analisar agora outro caso, no caso em que isso aqui é diferente de vazio. Então eu vou apagar tudo aqui, tá? Vou deixar só essa afirmação e isso daqui, tá? Nesse caso aqui, estamos combinados que está tudo feito, certo? No caso em que isso aqui é vazio, ok. Agora falta mostrar que isso aqui acontece no caso que isso aqui é diferente de vazio. Vamos lá. Então, agora nós vamos suponha que isso aqui seja diferente de vazio agora. Só lembrando que isso daqui, ó, esse aberto básico, é a interseção desse aberto básico aqui, vai ser importante, com esse aberto básico aqui. Tá bom? E eu vou supor que isso aqui é diferente de vazio, tá? A outra hipótese, na outra possibilidade, nós exploramos o caso em que isso é vazio. Agora vamos explorar o caso em que isso é diferente de vazio. Aí eu vou considerar essa função aqui, ó. Considera a função gama. Eu vou usar o que nós fizemos anteriormente sobre a injetividade, tá? Considere a função gama R f alfa f beta, tá? Que sai da localização de RF alfa f beta e vai nesse aberto, nessa seção aqui. F alfa f beta, certo? E ela faz o quê? É o que faz em relação a um F dado, né? Então, o que ela faz? Ela pega, sei lá, um W aqui e leva no θ F alfa F beta P de W, onde o P varia nesse aberto aqui, né? P tá aqui fora, isso. Varia nesse aberto spec R, ficou embolado aqui, né? F alfa, F beta, tá bom? Eu já sei que essa função é injetiva, tá? Porque na primeira coisa que nós provamos hoje, uma das primeiras coisas que nós mostramos hoje, a gente mostrou que gama RF é injetiva para toda F, tá bom? Então eu já vou usar isso. Tá? Nós já mostramos a injetividade dessas funções, né? Dessas funções desse tipo, tá? Então já sabemos que gama F alfa F beta é injetiva, tá? Então para mostrar que esses dois caras são iguais, eu vou aplicar isso nisso e isso nisso primeiro, tá? Para a gente mostrar que eles são iguais. Observe que esses dois caras, que eu não sei se são iguais ainda, moram aqui, né? No R, F alfa, F beta. Então eu posso aplicar essa função neles, tudo bem? Eles pertencem aqui, isso. Eles pertencem aqui, então eu posso aplicar essa função neles, tá? Então olha só o que vai acontecer, ó. Isso aqui é injetiva, né? Então note que o gama F alfa F beta poderia ter escrito isso de uma maneira um pouco mais... Vamos colocar uma notação mais enxutinha aqui, ó. Define essa notação como sendo gama alfa beta só, tá? É uma notação provisória. Chama essa função de gama alfa beta, tá bom? Então, essa função aqui é injetiva. Só para a gente não ter que ficar carregando tanta coisa assim. Gama alfa beta. Fica um pouquinho menos carregado, tá? Então, gama alfa beta disso aqui, Φ F alfa F beta do S barra alfa. O que é isso? Eu quero mostrar que é a mesma coisa que o gama alfa beta dessa segunda parte, que aí eu vou usar a injetividade da gama alfa beta e mostrar que esses dois caras são iguais. Isso daqui faz o quê? Isso daqui vai ficar grande aqui, ó. Eu vou jogar esse elemento aqui dentro, ó. Então vai ficar uma sequência assim, ó. Θ F alfa F beta P de quem? Desse elemento. Esse é o W, né? Então eu vou aplicar nele. Φ F alfa F beta do S barra alfa, certo? Então apliquei isso em cada parte e agora eu vou fazer o P aqui variar nesse aberto básico aqui induzido por F alfa F beta, certo? Eu vou continuar a conta aqui do outro lado. Agora, isso aqui é o que? Lembra que θ e Φ tem um diagrama interessante que comuta, tá? Aqui, o Φ F alfa até esse cara e esse cara até P é a mesma coisa que o θ F alfa até P. Então isso aqui vai dar uma simplificada boa aqui, vai ficar θ
F alfa P do S barra alfa, certo? E aqui o P está variando nesse aberto básico aqui. F alfa, F beta. E aqui vai ser importante essa igualdade, porque uma vez que o P tá nesse aberto básico, então ele está nesse daqui, ó, em particular. E aí se o P está aqui no aberto básico do F alfa, nós conseguimos essa sequência S barra alfa de modo que isso aqui dentro fosse o SP. SP com P variando aqui no spec R, F alfa, F beta. Tá? Mas por outro lado, agora a gente vai fazer uma conta ao contrário. Tá? Como o P também está aqui, esse SP também é o θ F beta P do S barra beta. E agora a gente vai começar a fazer as contas ao contrário. E aqui, isso daqui vai ser o quê? Bom, isso daqui eu posso quebrar dessa forma de maneira análoga. Isso aqui dentro, vai ser assim, ó. O θ F alfa F beta P do Φ F beta agora, porque é o S beta aqui. F alfa F beta, certo? Isso. Do S barra beta. Isso, do S barra beta. Certo? Aí aqui é só uma sequenciona, né? Então tem um P variando aqui desse aberto básico. F alfa, F beta. Beleza? Só que isso daqui é justamente, se você olhar para a cara da função gama alfa beta, isso aqui é o gama alfa beta disso daqui, ó. Do Φ F beta F alfa F beta do S barra beta. Tá bom? Então, o que nós mostramos? Que o gama alfa beta disso é igual ao gama beta alfa beta disso. E aí, como a gama alfa beta é injetiva, então isso aqui vai implicar isso aqui implica nisso, tá? Então vamos fechar essa afirmação, tá bom? O fato da gama alfa beta ser injetiva, essa imagem disso ser igual à imagem disso, implica então, finalmente, na demonstração da afirmação verde. Então isso aqui está devidamente demonstrado. Agora a gente vai usar, que temos isso, né? Nós vamos usar esse fato que nós estabelecemos e aquela proposição de algumas aulas anteriores para encontrar um S específico aqui que vai fazer um papel importante para nós mostrarmos que é a função, lembra que nós estamos querendo mostrar que isso aqui é sobrejetiva. Tá? Então a gente vai conseguir mostrar isso agora. Deixa eu dar uma apagada aqui no quadro, vou guardar só as informações que eu preciso aqui agora, tá bom? Bom pessoal, então eu anotei aqui as principais coisas que a gente tem, tá bom? Para a gente relembrar. A última coisa que nós provamos é essa coleção aqui que nós conseguimos em RF alfa. Nós mostramos que satisfaz isso. E aí, uma vez que nós temos essa afirmação verde aqui demonstrada, por uma proposição que é na aula, se eu não me engano, na parte 3, aquela localização dos materiais e por aí vai, nós vimos que existe, quando eu tenho uma coleção F-alfa satisfazendo isso e isso, então existe aqui eu vou chamar de V, lá a gente chamou de S, se eu não me engano, não sei, não lembro quem chamou de lá, mas aqui eu vou chamar de V. Existe um V que está em RF, na localização de R por esse elemento aqui, tal que, já que essa igualdade vale, então o F é menor ou igual a F alfa para todo mundo, então essa função que está bem definida, Φ F alfa, isso daqui de V é igual a esses elementos aqui, tá? S barra alfa. Tá bom? Porque esses elementos aqui, S barra alfa, satisfazem essa igualdade aqui, tá bom? Então isso aqui vale para todo, a gente consegue um V, que isso aqui vale para todo alfa em A, tá? Por isso que eu falei para vocês que essas funções com essa propriedade lembra a condição de colagem de feixes. Tá bom? Isso tem muito a ver com a filosofia de colagem, da condição de colagem de feixes, tá? E aí, lembra que a gente quer encontrar, nós tomamos um U arbitrário aqui, certo? Foi assim que nós começamos a mostrar que a gama RF é sobrejetiva, a gente pegou
um U arbitrário aqui, e o nosso objetivo é encontrar um V, tal que essa função aplicada em V dá esse U. Nós vamos ver que esse V faz esse papel, tá? Só que antes de mostrar isso, a gente vai verificar que isso aqui acontece, ó. Nós vamos abrir uma nova afirmação, mas essa vai ser rápida, prometo para vocês, tá? A afirmação é a seguinte, ó. Vamos mostrar que gama FP de V é igual a SP para todo P pertencente, vou colocar aqui embaixo, aqui, spec R F, tá? A gente vai mostrar isso, tá bom? E aí, se a gente mostrar isso, vai ficar bem claro que, de fato, esse V vai ser levado no U, tá bom? Porque o U satisfaz isso daqui, né? O SP aqui, foi só um nome, né? Com uma anotação, a gente explicitou aqui as coordenadas de U, tá bom? Então, vamos mostrar que isso aí acontece, ó. Então, se eu pegar, vamos mostrar que isso aqui acontece para todo P, né? Então, se eu pegar, a partir desse V aqui, então, se eu pegar um P qualquer, aqui no spec R, no aberto básico de F, como eu tenho essa união, né, os F-alfas nasceram, essa coleção nasceram para cobrir esse aberto básico, então existe um alfa em A, tal que, com certeza, o P está no spec do R no aberto básico do F-alfa, tá bom? Agora, isso para mim agora é o suficiente para fazer essa conta bonitinha aqui, porque olha só, deste modo, a gente consegue calcular isso aqui de um jeito bem legal. Ó, θ FP de V, eu consigo fatorar essa função assim, ó, como θ F alfa P de Φ F alfa, tá? Uma vez que F é menor ou igual a F alfa, então a gente tem uma certa comutativa, a gente tem um diagrama que comuta entre essas funções θ e as funções φ, tá? Isso no mesmo V. Só que esse V ele nasceu satisfazendo isso daqui, tá? Então φf F alfa é o S barra alfa. Então isso aqui é o θ F alfa P do S barra alfa, correto? Só que, olha aqui, ó, esses S barra alfas nasceram para satisfazer essa condição, tá? Então provamos a afirmação Rosa-Schoch. Beleza? E aí agora fica fácil mostrar que esse V é o cara cuja imagem dá esse U que eu tomei arbitrariamente. Portanto, assim, o que vai acontecer? Ó, quando eu calculo o gama R, F, no V, isso por definição da função é eu pegar todas essas funções aqui, ó, aplicar em V e fazer o P variar nesse aberto básico associado ao F, só que a gente acabou de provar pela afirmação Rosa que isso daqui, ó, cada θ FP no V é o SP. SP com P variando nesse aberto básico, tá? Só que isso daqui é justamente o U arbitrário que eu tomei, tá? Esses SP foram as coordenadas que eu chamei do U, tá bom? Então isso daqui é justamente o U, tá? Então, recapitulando, pegamos um elemento U arbitrário nesse anel, construímos um V no RF, tal que a imagem desse V pela gama RF nele é U. Acabou, né? Então, portanto, gama RF é sobrejetiva. Gama RF é sobrejetiva, isso fecha a demonstração porque nós já demonstramos que ela é injetiva, tá? Então, como quase sempre, a sobrejetividade é um pouquinho mais delicada que a injetividade, tá? Quase sempre isso acontece, isso é interessante, né? Deve ter alguma razão filosófica por trás disso, né? Parece que o problema de existência, filosoficamente, é mais delicado que o problema de unicidade. Vai saber, né? É uma boa discussão aí para a filosofia da matemática, ou é um completo devaneio da minha parte, tá? E aí agora, para fechar a aula, para não se estender muito, a gente vai ter uma parte 2 dessa aula, para a gente conhecer melhor revelações bombásticas desse feixe que a gente construiu, mas vamos devagarzinho. Para fechar essa aula, depois a gente continua nas outras coisas, a gente consegue, como um corolário, aplicar esse resultado para mostrar que a seção global ela é um anel, ela é o próprio anel. Tá? Nós vimos que a seção
num aberto básico é a localização de R pelo elemento que define esse aberto básico, tá? E aí, como um corolário, a gente vai mostrar que quando eu olho para a seção global desse anel, ou seja, a seção desse feixe no espectro todo é o próprio anel R, tá? Eu consigo um isomorfismo parecido com esse entre o R e a seção global desse feixe. Lindo, né? Então, vamos fazer isso agora. Bom, então antes de enunciar o próximo resultado, a gente vai fixar uma notação aqui, tá? Eu vou fixar uma notação que a gente vai usar nessa aula e nas próximas para o morfismo de localização por um ideal primo, tá? Então, se eu tiver um anel R, seja um R no anel, deixa eu dar uma pontadinha nesse giz aqui que ele está bem irregular a ponta dele. Pronto. Seja R no anel e P bem menor. Um ideal primo de R, tá? Então vamos fixar a notação. Vamos fixar a notação. Vou chamar assim, ó, θ RP, que sai de R e vai em RP na localização, que pega o elemento A e leva na fração A sobre 1, tá? Quando for interessante, coloca esse pezinho aqui fora só para destacar que isso aqui é a localização pelo ideal primo P mesmo, tá bom? Isso vai ser importante na próxima proposição, tá? E aí com isso, então isso aqui, né, para fixar essa notação para o morfismo localização. Localização. Sabia que ia quebrar. Não dá para trabalhar com giz muito grande não. Morfismo localização por P. Tá? E aí a proposição que nós vamos provar é a seguinte. Vai mostrar que a seção global do feixe no espectro primo é isomorfo ao próprio anel. Tá? E a gente tem um isomorfismo explícito que faz isso. Faz esse papel. Então se eu tiver um anel R, então essa função aqui, ó, que eu vou denotar por gama R só, tá? Sem subíndice aqui, que sai de R e vai numa seção global. Essa é a seção global desse feixe. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse elemento A e basicamente vai fazer isso daqui, ó. Usando esse morfismo aqui, ele vai olhar para a imagem de A na localização, ou seja, o A sobre 1, e fazer o P equivariar em todos os ideais primos. Na verdade, o que você está fazendo aqui é olhando para todas essas frações aqui, ó, tá? Você está olhando para as frações A sobre 1 em todas as localizações. Então, essa sequência de frações simples A sobre 1 em todas as localizações, tá? Isso aqui vai ser um isomorfismo de anéis. Lindo, né? Lindo demais. E aí, para mostrar esse resultado, a gente vai usar a proposição anterior. Tá? Poderia ser até um corolário. Eu acho que no livro eu até anuncio como um corolário. Eu enunciei como um corolário. Vale a pena, né? Vale a pena enunciar como um corolário até para valorizar o trabalho que foi provar a proposição anterior, né? Então vale a pena submeter esse resultado aqui à proposição anterior, tá bom? E aí, depois de todo aquele trabalho para provar a proposição anterior, agora nós vamos colher os bons frutos de já ter cumprido aquele trabalho todo. Na verdade, a gente vai conseguir escrever essa função aqui como uma composição de dois isomorfismos, tá? E um deles é um dado pela proposição anterior, tá bom? Então, como é que a gente demonstra esse resultado? A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó. É muito fácil, e eu me nego a mostrar isso daqui, porque de fato é muito fácil, eu vou deixar para vocês pensarem, mas de fato é muito fácil. Até colocar numa cor diferente aqui, ó. Muito. Sem me xingar, hein? É muito fácil mostrar que essa função aqui, ó, acho que cabe aqui, delta,
que sai de R e vai na localização de R pela unidade, tá? Aqui eu estou pegando F igual a 1, a unidade do anel R, que leva A em A sobre 1. Isso daqui é um isomorfismo de anéis, tá bom? Isso daqui é um isomorfismo de anéis. Muito fácil, tá bom? Você consegue mostrar a base muito facilmente que isso é injetivo, muito facilmente que isso aqui é sobreretivo, tá? Beleza. E aí, o que que acontece? Eu vou trabalhar na proposição anterior com aquele F igual a 1, tá bom? A gente vai trabalhar, a gente vai usar a proposição agora, aplicando a proposição anterior. Aplicando a proposição anterior para F igual a 1, a unidade do anel R, temos que esse morfismo aqui, ó, gama R1, que sai do R1 e vai nisso daqui, ó, na seção desse feixe do spec R1, o aberto básico associado ao elemento 1, que pega uma fração aqui, sei lá, pega um V e leva aqui, ó, em θ1, né? É o 1 que está aqui, então é θ1P A de V com V variando no spec de R, no aberto básico associado a 1. Isso aqui é um isomorfismo de anéis, certo? Nós já mostramos isso. A gente mostrou que isso aqui é um isomorfismo de anéis para qualquer F em R, em particular para a unidade. Então isso aqui é um isomorfismo de anéis, sem nenhum problema, né? Só que tem um detalhe muito interessante. Pensa por um segundo quem é esse aberto, qual é esse aberto básico aqui associado à unidade? Bom, o aberto básico associado a um elemento são os ideais primos que não contêm aquele elemento, certo? Agora, nenhum ideal primo contém a unidade, porque senão ele seria o ideal todo. Ideais primos não são, ideais primos são próprios, então eles não podem conter a unidade. Então, já que todo ideal primo não contém a unidade, quando eu olho para o espectro, para o aberto básico associado à unidade, ele é todo o espectro de R, tá? Então esse cara aqui, ó, isso aqui é igual à seção global, O spec R, do espectro de R, tá? E aí já que o espectro, já que isso aqui ocorre, ó, o spec de R é igual a isso aqui, ó, o aberto básico associado a 1, quando eu faço o... desculpa, gente, aqui não é V não, tá? Aqui é P. É o P, tá? O V é o cara do domínio aqui. Então, olha só, como isso aqui está variando nesse aberto básico, e esse aberto básico é todo o espectro primo, isso daqui, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é variar em todo o espectro primo, tá bom? Então, eu tenho essa função que sai daqui para cá, e essa função que sai daqui na seção global, tá? Essa daqui é um isomorfismo, deixei para vocês pensarem por que é muito fácil, garanto para vocês que é muito fácil mostrar que são isomorfismos de anéis. E essa daqui também é um isomorfismo de anéis, então a composta é um isomorfismo de anéis, com certeza, certo? A composição de isomorfismos ainda é um isomorfismo, isso em qualquer categoria, em particular da dos anéis. Agora, adivinha quem vai dar essa composição? Qual vai ser esse morfismo de composição? Vai ser justamente isso daqui, tá? Então a gente vai provar rapidamente que quando eu componho delta com esse gama R1, é essa gama R dada inicialmente aqui. E aí, portanto, sendo gama R a composição de dois isomorfismos, em particular, ela é um isomorfismo, tá? Deixa eu só apagar esse quadro aqui. Então, observe que o seguinte, ó, note que o meu objetivo é mostrar isso daqui, ó, que esse diagrama aqui comuta R, R1, só para fazer a coisa ficar chique. Aqui eu tenho delta, aqui eu tenho a gama R1 e isso daqui é o gama R, tá? A gente vai mostrar rapidamente que esse diagrama aqui comuta, tá bom?
Então, se aqui é um isomorfismo e se aqui é um isomorfismo, então aqui é um isomorfismo também. Tá? Então, como é que a gente mostra isso? Então, note que para todo... Opa, deixa eu pegar a cor normal aqui. Para todo A em R, que é o domínio em comum dessas funções, temos... Então, vou calcular a composta aqui. Ó. A gama R1 composto com delta A, isso é o que? Isso é gama R1. Quem é delta de A? É o A sobre 1. É o A sobre 1. Que por sua vez, agora, quando eu aplico gama R1 no A sobre 1, isso é o que? Isso é aquela sequência lá. Θ 1P do A sobre 1 com P variando no espectro de R todo, né? Já que o aberto básico associado a 1 é o espectro todo. Agora, isso daqui é o que? Essa função aqui leva essa fração que está na localização por 1 e leva essa mesma fração na localização por P. Como 1 não pertence a P, obviamente, então essa localização, essa fração está bem definida. Então, quando eu aplico isso aqui, eu tenho essa fração aqui, só que na localização por P. E aqui continua P variando em todos os ideais primos. Tá? E, portanto, só que isso daqui é justamente o morfismo de localização de R para RP, que nós definimos aqui anteriormente, no que estava escrito azul aqui. Então, isso aqui é o θ RP de A, certo? Foi assim que a gente definiu essa função, é um morfismo de localização anônimo. E isso daqui agora é justamente a gama R, certo? Isso aqui é justamente o gama R de A. Então, essa igualdade, só para fechar aqui, essa igualdade está nos dizendo, indo para cá aqui agora, essa igualdade está nos dizendo que gama R é igual a composição de gama R1 com delta, tá? Isso aqui é um isomorfismo e isso daqui é um isomorfismo. Então, a conclusão é que gama R é um isomorfismo de anéis. Lindo, 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 lindo demais. Tá? Então, esse feixe que nós construímos, a gente está conhecendo ele um pouquinho melhor agora. A gente está ganhando uma certa intimidade com ele. Nós vimos que as seções em abertos básicos são, na verdade, as localizações desse anel R pelo elemento que determina esse aberto básico. E a seção global do espectro de R é o próprio R. Maravilhoso, certo? Muito legal. Tá? Então, isso fecha a aula de hoje. Essa foi a primeira parte dessas revelações bombásticas do feixe estrutura do espectro primo. Espero que vocês tenham aproveitado. Na próxima aula a gente vai começar a tentar revelar e trazer essa fofoca aí, descobrir quem são os stalks, né? Como é que funciona o stalk desse feixe num ponto, né? O que nós fizemos hoje foi um trabalho de descobrir como que funcionam as seções, os comportamentos globais e regionais. Agora, qual é o comportamento local? Isso nós vamos deixar para a próxima aula. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Eu falei até a próxima aula, né? Aí eu ia falar a próxima aula de novo agora. Putz, vamos voltar de novo aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vejo vocês na próxima aula e tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for